A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você não está aqui por acaso. Deus quer transformar sua vida, sua família e a sua casa. Seja bem-vindo ao canal Vinde Amados. Hoje vai ser um encontro maravilhoso com Deus. Fique até o final desse vídeo. O apóstolo Luiz Hermínio trouxe uma palavra poderosa para a sua vida. Assista até o final e veja o agir de Deus na sua vida e na sua família. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para não perder nenhum vídeo. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 4. Capítulo 4, versículo 11. Efésios 4, versículo 11. Glória a Deus. Diz assim: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, que produzem o conhecimento do Filho de Deus, produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é o cabeça, e faz todo o corpo se encaixar perfeitamente. E cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer. Olha isso, cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Diga comigo: a estatura de um varão perfeito. Amém, irmãos? Essa é a palavra que o Senhor tem ministrado aos nossos corações nesses dias. É a palavra que nós recebemos aqui nesses dias da parte de Deus. A nossa escola aqui foi fantástica. E por falar em escola, eu quero apresentar para vocês o pastor Rogério, que é pastor da Missão Cristã Casa do Pai, lá do Maranhão. Fica de pé aí, Rogério. Rogério, né? Juntamente com o Edilson, o pastor Edilson é pastor da Fonte. Fica de pé aí, pastor Edilson. E João Pessoa, eles são dois pesos pesados, né? E eles são também, né? Eles representam o Ministério Mevan lá nas mesas de comunhão e nos cafés de pastores no Nordeste. Eles fazem um trabalho lindo, são pastores de igreja local. O pastor Edilson é pastor da Fonte, em João Pessoa, uma cidade linda, abençoada. E o Rogério também, ele está no Maranhão, né? Em São Luís do Maranhão, também no ajuntamento com pastores. Eles fazem esse mesmo café aqui, eles fazem lá no Nordeste, e representam esta casa, representam o Mevan Global lá na função de juntamento de pastores, da edificação do corpo de Cristo. Amém? Deus abençoe, sejam muito bem-vindos. Eles ministraram aqui na escola, foi maravilhoso. Eles coordenam as movimentações com os pastores do Mevan Nordeste. Amém? Tem a Missão Nordeste lá com o pastor Júnior, que é um trabalho bem missional, bem missionário lá no Vale do Salitre, no sertão da Bahia. E nós também temos o Mevan Nordeste com a movimentação pastoral, né, das edificações, o juntamento de pastor lá. É maravilhoso, irmãos. Inclusive, ano que vem a gente já está agendando para fazer 2 escolas lá. Se Deus quiser, né, Erivelto? Nós vamos fazer 2 escolas lá. A IMAP, que é feita aqui em julho, nós vamos fazer lá 2 escolas. Uma no primeiro semestre, outra no segundo semestre, da semana inteira. Amém?
Está aqui conosco também o pastor João Rosa, meu pastor, o homem que me ganhou para Jesus, que ia na boca de droga me buscar. Fica de pé aí, pastor. O pastor João já está de pé. Aleluia. Pastor João Rosa ia nas bocas me buscar de madrugada, chegava lá, batia. O Luiz Hermínio está aí, o pessoal não me conhecia por Luiz Hermínio, era o Mino. O Mino está aí, o Mino está, mas está bem doido, está lá atrás. Daí ele chamava: ô Luiz, vamos embora, meu filho, vamos embora. Aí eu ia para a casa do pastor João, ficava lá. Depois eu fui líder de jovem, o pastor João inventou que eu era líder de jovem. E aí eu fiquei lá, os primeiros discipulados. Eu tenho um monte de esboçozinho do pastor João lá na minha casa, das coisas que ele falava no domingo. Eu escrevia e guardava tudo. E o pastor João foi um homem que investiu e conheceu o Luiz Hermínio da semente, né? Quando não tinha vídeo, quando não tinha livro, quando não tinha ministério, quando não tinha igreja. Eu quero orar para que Deus levante homens que acreditam nas pessoas, na semente, quando elas ainda não manifestaram os seus frutos. Como é difícil achar homens que acreditam em outros homens quando eles ainda não manifestaram os seus frutos, né? Depois que dá fruto é mais fácil, mas como é difícil você acreditar numa pessoa. O pastor João levava nós para a casa dele, botava 2 colchão na sala, e com a sua família, com seus filhos, a Iraci ia para lá com as meninas. A gente ficava lá 15 dias, às vezes, até passar toda a rebordosa das drogas, até, já está bom, já pode voltar para casa já. Aí daqui a pouco, pisava de novo, o pastor João estava lá. E a Iraci procurava o pastor João: pastor, não aguento mais. Ele disse para Iraci: não desiste, o Luiz é um homem de Deus, Deus vai levantar ele. Deu certo! Glória a Deus. Iraci não desiste, né? Já pensou se ela tivesse desistido, irmão? Hoje eu não passava o vídeo dela aqui. É ou não é? Você viu? Viu que valeu a pena, porque eu estou passando seus vídeos agora. Glória a Deus. Irmãos, nós não fomos chamados para competir com o mundo, porque nada pode competir com a árvore da vida. Nada pode competir com Cristo. Nós não estamos numa competição ferrada com o mundo. Nós não estamos numa queda de braço com o mundo. Nós servimos um Deus que é vivo, eterno, poderoso, excelso e único. Então você não tem que ficar na queda de braço com o mundo. Você não precisa perder, gastar esse tempo. Amém? Agora você é responsável por tudo que Jesus fala para você. Amém, irmãos? Então não é uma competição. Uma vez eu estava orando, eu até falei: Jesus, é meio até desonesto, né? Trabalhar para o Senhor, porque o Senhor já venceu. A gente já entra numa guerra que está vencida, né? E ontem também nessa escola foi falado uma coisa aqui muito forte nesses dias, né? A minha recompensa, ela está no céu, mas o céu não é a minha recompensa. A minha recompensa é Cristo. Bota isso na sua cabeça. A sua recompensa não é um lugar, é uma pessoa. A sua recompensa é uma pessoa, é a pessoa de Cristo. Você está procurando um lugar para descansar, e o Senhor está dizendo: por que você não descansa em mim? Você que está cansado e sobrecarregado, você está procurando um lugar para estender sua rede. O seu descanso é uma pessoa, é a pessoa de Cristo. A minha recompensa está no céu, mas o céu não é a minha recompensa. A minha recompensa é quem está lá, é Cristo, que um dia vai descer aqui, vai voltar aqui, vai vir aqui, e junto com Ele nós vamos governar. Você não acredita nessas coisas? Você acredita nisso? Você está esperando isso mesmo? Então por que você está aí apavorado? Cheio de pressa, irmão. Deus não se curvou à nossa pressa nervosa. Deus não, Ele nem adotou os nossos métodos dessa era imediatista. Como diz Tozer, ele diz: o homem que deseja conhecer a Deus precisa dedicar-lhe tempo, muito tempo. O homem que deseja conhecer a Deus, ele precisa se dedicar com muito tempo, porque Deus Ele não se curvou à nossa pressa nervosa.
A frase que eu tenho mais ouvido aí de muitas pessoas apavoradas é: Deus está com pressa. Deus não está com pressa. Pressa é defeito de quem se atrasou. Pressa é defeito de quem está atrasado. Deus não está atrasado. Deus está na hora certa, na hora exata. O mundo está no Cronos, mas Deus vive no Kairos, no seu mundo completo, no seu mundo pleno. E nós precisamos sair desse lugar, amém? Então deixa eu te falar uma coisa: ser constante é muito melhor do que ser acelerado. Ser constante todo dia, batendo na mesma tecla, fazendo as mesmas coisas, aleluia. Quero encontrar você daqui a 20 anos. Você, como é que está, irmão? Estou fazendo as mesmas coisas, pastor. Sem olhar para a direita nem para a esquerda, amém? Estou olhando para frente, estou acreditando naquilo que Jesus falou. Como é bom você encontrar pessoas na vida que elas gastaram a sua vida fazendo a mesma coisa para Deus, e fazendo a mesma coisa com a mesma paixão. Elas não perderam a paixão, elas não venderam a unção, e elas continuam. Os olhos, aí você olha para ela, quando ela fala de Cristo, os olhos ainda brilham, o rosto ainda brilha quando se encontra com Cristo, irmãos. Meu Deus, entusiasmadas, cheias, às vezes com muito dinheiro, às vezes com menos dinheiro, às vezes com muita saúde, às vezes com a saúde nem está tão boa. E aí como é que está, irmão? Está na bênção. Como é que você está, irmão? Na bênção. Como é que você está, irmão? Na bênção. Está firme, forte, constante, sempre abundante no Senhor, porque no Senhor o seu trabalho não é em vão. 1 Coríntios 15, 58 diz: sede firmes, constantes e sempre abundantes, porque no Senhor o seu trabalho não é em vão. O seu trabalho não é em vão. Tem uma recompensa, e eu quero declarar que a recompensa, como disse ontem aqui, não é coroa de ouro, não é rua de ouro, não é pedra de rubi, não é portão o portão é do quê? De jáspio, né? Não, a recompensa é a presença de Cristo. Nada é maior e nada é melhor do que a presença de Cristo na vida de um homem, na vida de uma família, governando as suas ações, amém? Amém, irmão? Então dá tempo para o Senhor, dá tempo para o Senhor. A coisa mais importante não são os seus cargos, não são os seus títulos. Como disse o Dr. Marcos aqui, eu estou nesse negócio porque eu acredito que Deus pode me usar para fazer alguma coisa boa por alguém naqueles lugares. Cadeiras de autoridade, seja ela no legislativo, no judiciário, no executivo, no eclesiástico, ela só serve para uma coisa, irmãos: para ser voz para quem não tem, para ser prosperidade para quem não tem, para ser saúde para quem não tem, para ser vida para quem não tem. É para isso que Deus dá autoridade, entrega a autoridade para os homens. Ele chamou uns para isso, uns para aquilo, uns para fazer outras coisas. Nós temos aqui nessa sala, nesse auditório, na internet, nós temos homens de negócios, nós temos atletas, nós temos artistas, nós temos pastores. Em todos os lugares tem muita gente em vários segmentos, mas todos chamam uns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, pastores e mestres. Para quê? Para que todos cheguemos à unidade da fé. O objetivo dele chamar um para aquilo, é para que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento de Deus, à estatura de um varão perfeito. Quando Deus dirige as suas ações, irmãos, não tem como dar errado. Irmãos, as pessoas mais bem-sucedidas da terra são as que são donas do seu tempo, são aquelas que têm tempo para Deus, que elas fazem as suas agendas e vivem as suas vidas a partir de Cristo, porque o que Cristo acha, fala e mostra tem mais prioridades para ela do que aquilo que ela mesmo quer fazer. Uma pessoa que anda a partir da agenda de Deus, uma pessoa que se move, até um negócio que ela vai abrir, até uma coisa que ela vai fazer, ela consulta o Senhor. Ela não deixa a casa desabar para dizer: ai meu Deus. Não, ela vai consultando ao Senhor enquanto vai fundamentando o que vai fazendo. Então a pessoa mais bem sucedida da terra são aquelas que são donas do seu tempo.
que tem as suas agendas a partir do Senhor e não de si mesmo, aonde o Senhor dirige as suas ações. Irmãos, as pessoas mais bem-sucedidas da terra são as que no caminho elas vão se desprendendo, elas vão conquistando à medida que vão se desprendendo. Você olha para a vida de Abraão, meu irmão, você vai ver que Deus foi pedindo coisas para Abraão. Abraão foi se desprendendo da terra, se desprendeu da família, se desprendeu do seu sobrinho Ló, se desprendeu de Ismael, até de Isaac. Deus disse: me dá teu filho, teu único filho. Ele foi se desprendendo, e à medida que ele ia se desprendendo, ele ia avançando no reino de Deus. Foi vivendo as suas turbulências, até porque turbulências são necessárias para que a gente cresça no Evangelho. Então é isso, irmãos. Nesses dias nós precisamos, principalmente você que usa do microfone, usa da tribuna, usa do púlpito, você que está diante de pessoas, Deus busca esses pregadores de fé, não de conceitos. Homens que estão firmados com a cabeça no Senhor. Pregadores, homens, mulheres que ajudam as pessoas a ver o que elas já têm. Quando você ajuda uma pessoa a ver o que ela já tem, meu irmão, é avassalador o destino dessa pessoa. Agora, nós só conseguimos ver o mesmo se for a partir do mesmo. Eu só consigo ver o que Jesus está vendo se eu viver com Cristo. E alguém para ver o que eu estou vendo, ou eu para ver o que alguém está vendo, tem que ser a partir do mesmo. Você pegou isso? Eu só consigo ver o mesmo se for a partir do mesmo. Se não for a partir do mesmo, eu não consigo ver o mesmo. E às vezes as pessoas sentam comigo aqui no escritório e dizem: pastor, eu quero andar debaixo da sua visão. Eu digo: não, irmão, você não vai andar debaixo de nada, não. É para andar debaixo de nada, é para andar do lado. Amém, irmãos? É para andar do lado. Eu não quero que ninguém ande debaixo da minha visão, porque a minha visão, ela vai morrer comigo. O que vai ficar é o legado, vai ficar para desenvolver outras pessoas. Nós precisamos ver a mesma coisa aí juntos, a partir de Cristo. Para que você continue o que alguém começou, vocês têm que ver a mesma coisa. Amém? Você não tem que convencer alguém a viver como você vive. O meu trabalho não é convencer ninguém a viver como eu vivo, é só ver a mesma coisa. Então eu não estou aqui para dizer: irmão, tem que fazer isso porque Deus me falou. Não, eu não estou aqui para convencer ninguém a viver o que eu vivo. Eu estou aqui para dizer assim: nós podemos ver a mesma coisa, nós podemos ver a partir de Cristo. E se nós vermos a partir de Cristo, eu vou aprender com você e você vai aprender comigo. Porque tem horas que Deus vai falar contigo, tem horas que Deus vai falar comigo. Se nós estamos vendo a mesma coisa a partir do mesmo Deus. Você está me entendendo, irmãos? Porque o objetivo qual é? Que todos cheguemos. A todos cheguemos. Tudo que preciso para o meu chamado, tudo que eu preciso para o meu chamado é ver o que Jesus vê. Não é alguém que me financie. Eu preciso, para o meu chamado dar certo, não é procurar alguém que financie o seu chamado. Não. Quando alguém abre uma igreja pensando já em procurar alguém para financiar o seu chamado, se arrebentou. Você tem que descobrir o que está dentro de Cristo e o que Cristo está vendo a partir daquilo que Ele quer. Você vai perceber, por exemplo, Abraão pegou Isaac e levou para sacrificar. Você está entendendo? Ele botou a lenha sobre o filho e ele levou o fogo. Quando chegou lá, Isaac não viu o cordeiro. Ele disse: pai, a lenha está aqui, o fogo está aqui, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Porque as pessoas que estão sendo preparadas, elas ainda não estão vendo o cordeiro. Agora tem gente que já viu o cordeiro. Então eu quero pedir para quem já viu o cordeiro, ajudar quem não viu ainda, irmão.
Não deixa essa pessoa morrer de graça. Não deixa essa pessoa morrer de graça. Abraão disse: meu filho, Deus vai preparar o cordeiro para si, fique tranquilo. Mas enquanto você não vê o cordeiro é você. Enquanto você não vê o cordeiro é você. Amém, irmãos? Então, diga para alguém que está do seu lado, como disse o Edilson ontem, os crentes gostam de fazer isso, né? Diga para alguém que está do seu lado, mesmo que você não entenda, obedeça a Deus. Diga para ele, mesmo que pareça ser uma loucura para você, obedeça a Deus. E diga para ele, a tua fé crescerá e todos chegaremos à unidade da fé. Todos. Jesus morreu na cruz para nos dar a vida, irmãos. Todos chegaremos à unidade da fé. O futuro que você está procurando nem sempre está na sua frente. Às vezes nós precisamos voltar em alguns lugares. Apocalipse capítulo 2, por exemplo, a igreja de Éfeso teve que voltar ao primeiro amor que ela deixou para trás. Trabalhadora, uma igreja profética, trabalhadora, cheia da graça. Mas tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Ou seja, substituíste por alguma coisa. Ela precisava voltar e resgatar o que se deixou para trás. Então, irmãos, pai, pastor, ora por mim, Deus não fala mais comigo. Irmão, Deus não fala com quem não obedece. A última vez que Deus falou comigo faz 10 anos. Você obedeceu o que foi dito, o que foi pedido? Deus não continua falando com quem não vai obedecendo. Deus não fala com quem não tem disposição de voltar às palavras que um dia recebeu de Deus. Deus não fala, não gasta energia com quem não tem disposição. Mas Deus me ama. Ama. Mas Deus não fala com quem não obedece. E a maioria da nossa escravidão é aqui, ó, na mente. Porque nós queremos uma coisa e Deus quer outra. Então eu digo para você, a liberdade do corpo, ela não serve para nada se a mente estiver presa. Se a mente estiver presa, então é melhor lidar com as consequências de estar preso do que ser livre. Ser livre no corpo e estar preso na mente, do que achar que está livre e viver numa prisão. Melhor lidar com as consequências e ser livre, do que achar que está livre e viver numa prisão. A prisão é aqui, ó. E essa escola, eu anotei muitas coisas, e uma das coisas que eu anotei, as percepções que nós tivemos aqui, foi de uma liberdade aqui. Eu vi os crentes sendo reevangelizados. Eu vi crentes sendo libertos. Libertos do que? Do diabo? Não, o diabo já foi vencido na cruz. Não se trata de endemoniamento, se trata de uma prisão na mente. Amém? E a pior escravidão, e o pior que a escravidão te leva a brigar com aqueles que estão tentando te libertar. Porque a escravidão, ela não reconhece o libertador. Então, às vezes tem pessoas que vão passar na sua vida e estão tentando libertar a sua mente. E o escravo, irmão, ele tem dificuldade em identificar o libertador. Deus nos chamou, irmãos. E o fato de a igreja apresentar os 5 ministérios, ou 4 que seja, pastores e mestres, alguns acham que é o mesmo, que seja, não tem problema. A ordem do trator não altera o viaduto. Só tem um objetivo, é que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento de Deus, à estatura, na medida de um varão perfeito. Tem uma medida para se servir a Cristo, tem uma medida para se andar com Cristo. E a medida não é deixa Deus me levar e Deus vai me levando, não. O objetivo do Senhor é que a gente cresça. E toda prova que eu não venço, eu vou ter que fazer ela de novo, irmãos.
A igreja, ela não trabalha por resultados, ela trabalha por medidas. E muitas vezes as pessoas vão criando programas para ter determinados resultados e vão saindo da medida de Deus. Nós criamos programas para ter determinados resultados e saímos da medida de Deus. Homens fiéis, eles trabalham com medidas exatas. Homens não são medidas fiéis para você. Luiz Hermínio não é a medida fiel para você. A medida fiel é Cristo. Cristo é a medida exata para você. Amém? É a mesma medida que eu estou procurando. Amém? Homens não são medidas fiéis por seus resultados. Você olha o resultado de alguns homens que fizeram a coisa certa e por isso tiveram bons resultados, e aí acaba seguindo aquela medida. Você pode sim admirar uma pessoa que está fazendo a coisa certa, que está andando no lugar certo. Glória a Deus, eu admiro muitos homens, muitos ministérios que andam numa medida de Cristo, mas tem muitas medidas que não são de Cristo, e nós precisamos prestar atenção, discernir que nem todo enfeite é beleza. Amém? Irmãos, eu estava vendo esse auditório, estava até falando do pastor Fábio ontem, estava vendo esse auditório aqui na televisão. Cara, você olha na televisão, fica lindo esse auditório, mas quando você chega perto, você vai perceber que essa flor é de plástico. E como dizia o profeta, as flores de plástico não morrem. Elas estão sempre imponentes. Elas não morrem, elas não têm fraqueza, nem mosca pousa nela. Mas você olha na TV, está linda. Que auditório maravilhoso. Você olha aqui, meu Deus, que flores lindas. Uma semana estou ali fazendo escola, aquelas flores estão lá inteiras. Elas não se dobram. Você está me entendendo? Então cuidado, nem tudo que você está vendo brilhar é ouro. Nem tudo está na medida de Cristo. Então como é que eu faço para descobrir? Aplica Cristo na medida. Aplica Cristo, pregue Cristo. Cristo vai trazer a medida para a igreja nos próximos dias. Cristo vai trazer a medida para a igreja. Quem estiver pregando Jesus Cristo, um evangelho genuíno e sadio, vai derrubar toda e qualquer medida que está fora do padrão de Cristo. Amém, irmãos? A medida é Cristo. A medida para o seu ministério é Cristo, para o seu casamento é Cristo, para criar seus filhos é Cristo, para desenvolver seu trabalho é Cristo. Ele é a medida exata do amor de Deus sobre a terra. Não aplique outras coisas. Estratégias para você crescer têm prazos de validade. Eu já vivi a era da fita cassete. Você vai no meu escritório, tem fita cassete lá. Fita cassete. A capa nós fizemos lá na casa do pastor Lapa. O pastor Lapa acendeu uma luz, disse assim: vamos tirar uma foto aqui, Luiz, para fazer a tua capa da fita cassete. Aí eu botei uma roupa de crente, fui debaixo da luz e fiz assim, ó. Aí o Lapa tirou uma foto, mandamos fazer a capa, ficou lindo. Aí as pessoas dizem assim: meu Deus, essa luz não é do céu, é da casa do pastor Lapa, da sala de estar dele, da sala de TV. Era uma sala que tinha lá. Fizemos a fita. Glória a Deus. Depois nós passamos a era das fitas VHS, aquela que você botava no videocassete. Depois eu vivi a era do CD. Depois eu vivi a era do pendrive. Pegava 80, 90 mensagens de 1h30 cada uma, e você enfiava num pendrive de 8 GB. O cara comprava um pendrive de R$150, ele ouvia a mensagem pro ano inteiro. Hoje é link. Manda o link. A gente gastava a noite inteira sentado na frente de um 3-em-1, passando de uma fita cassete para o outro, e depois levava para vender nas conferências. Aí às vezes a gente dormia na frente do 3-em-1. Você não sabe o que é 3-em-1? Você não sabe, menina, o que é 3-em-1? Você não sabe o que é um 3-em-1? Que toca FM, AM, 2 cassetes e o disco vinil. Você não sabe?
Você não sabe o que é vida, menina. Você é do link, você é do link, né? Do link. Do link. IA, né? IA. E às vezes a gente dormia na frente do 3 em 1, irmão, e esquecia de virar fita. Gravava 2 lados num lado só. Aí levava para vender, a pessoa botava e dizia: pastor, não dá para entender. Eu botava e fazia. Eu digo: não, é oração em línguas. A senhora leva e bota lá que é oração em línguas, para a senhora orar em línguas. E eu dizia: Jesus, esqueci mais uma fita de virar. Então eu já vivi todas essas eras. Eu já vivi todas essas eras. O pastor Ulisses falou aqui na pregação dele. Caía pessoas para trás, era unção. Caía para frente, era demônio. Então a gente dava a ideia: cai para o lado, para não confundir ninguém. Nós já vivemos todas essas eras da igreja. Uma vez eu fui expulsar o demônio de uma pessoa, e ela cuspiu em mim, eu cuspi nela também. Eu novo convertido, né, pastor João? Novo convertido, queria expulsar demônio, a pessoa: te odeio. Eu digo: eu também. Botei a mão assim, ela mordeu o meu braço, peguei, mordi o braço dele também. Eu fazia umas coisas, mas eu queria aprender. Você está me entendendo? Porque diga comigo, imaturidade não é pecado. Pecado é você não crescer em maturidade. Você morde mais o braço de alguém, pastor? Não. Um dia teve um irmão que foi expulsar o demônio. Ele segurou no braço da mulher e apertou. A mulher foi embora, o braço era mecânico. Ficou com o braço da mulher na mão. Aí a mulher saiu, soltou aqui. Verdade, irmão, a gente já passou essas coisas aqui. Pastor João me chamava e dizia: Luiz, não é demônio, está na unção. Eu já expulsei demônio de pessoa que estava na unção, e já orei por unção de pessoa que estava endemoniada. Por quê, pastor? Eu era novo, eu queria aprender. Mas à medida que você vai crescendo, a estatura de um varão perfeito, à medida que você vai se aproximando de Jesus, cara, essas coisas vão ficando para trás, elas viram histórias alegres. Você diz: meu Deus, eu fiz isso mesmo. Aí eu digo: Senhor, como é que o Senhor deixava eu fazer isso? Ele disse: Luiz, teve um tempo que eu deixava você ferir a rocha. Você feria, saía água, mas tá bem, é que você não conhecia. Mas à medida que eu comecei a falar com você, eu já disse para você: não fira mais a rocha. Se você voltar a ferir, vai voltar a dar resultado. Deus não está atrás dos seus resultados, querido. Deus quer que você obedeça, que a medida mudou. A medida não é mais ferir a rocha, agora é falar com a rocha. Por quê? Porque agora você conhece mais Cristo. E um pastor que conhece a Cristo e volta a fazer as mesmas cacas de antes, por causa de resultados, por causa de falta de dinheiro, porque ele já fez um dia e deu certo. Não, aquilo quando você era menino, você pensava como um menino. Mas menino não tem herança. Se o herdeiro for um menino, Gálatas 4 diz que ele de nada difere de um escravo, ainda que ele seja senhor de tudo. Se ele não crescer, ele não vai herdar, ele vai se divertir. É como um carrossel. Leva ele no Beto Carreiro e põe no carrossel. O carrossel vai lá em cima e vai lá embaixo. Vai lá em cima, vai lá embaixo. Tem musiquinha, tem luzinha colorida, e ele fica dando a voltinha. Você faz isso com o quê? Com as crianças. O pai pagando para as crianças se divertir. Isso é maravilhoso, irmãos. Mas você não é mais menino. Você não quer hora estar em cima, hora estar embaixo. Você não quer hora estar em cima, hora estar embaixo. Você não quer ficar andando sentadinho num cavalinho de madeira que nem coice dá. Você não quer ficar sentado dando voltinha. Não, você quer crescer. Você quer crescer. Você quer crescer porque você tem uma palavra: crescer na graça, crescer no conhecimento, crescer na estatura de um varão perfeito. Que não sejamos mais meninos levados por qualquer ensino, por qualquer vento de doutrina. Nós precisamos crescer, irmãos.
Mas crescer como? Porque as minhas referências... Para, a tua referência está errada. Sabe por que você está ofendido? Sabe por que você está frustrado? Sabe por quê? Porque você deu lugar para algum homem, que esse lugar era de Cristo. Esse lugar é de Cristo na sua vida. Você pode admirar os homens, eu admiro muitos homens. Admiro o trabalho deles, admiro a fé deles, admiro a família deles, admiro a forma que eles lidam com as coisas. É admirável, irmãos. É para aplaudir mesmo. É para aplaudir de pé, igreja. Mas a minha medida é Cristo. Cristo é a minha medida exata. Cristo. Porque quando falta tudo, falta amor, falta fé, falta perseverança, isso ninguém pode me dar. Isso ninguém pode me dar. Quando faltam os recursos, quando falta a vontade de prosseguir, quando a gente é vítima de ingratidão, vítima de perseguição, quando ninguém pode te ajudar, você vai, liga o som, apaga a luz, se joga no chão, e aí ele vem e diz: eu sou a sua medida exata, eu sou o seu socorro bem presente na hora da angústia. Ei, nenhum homem pode te dar o que só eu posso te dar, Luiz. A minha presença está contigo e eu te darei descanso. Alguém está me entendendo aqui? Alguém está me entendendo aqui? Só Ele pode fazer, ninguém mais pode fazer. Aleluia. Não dê para ele, não dê para outra pessoa o lugar que é dele. Esse lugar é dele. Pedro quis morrer no lugar dele e disse: não pode, Pedro. Não pode, Pedro. Eu estava assistindo um filme de Jesus, eu fiquei com uma raiva quando o povo escolheu Barrabás. Puxa, eles não estão vendo que é Jesus. Escolheram Barrabás. O Senhor disse: ainda bem que escolheram Barrabás, meu filho, porque um escravo não pode libertar escravo. Aleluia. Só um homem livre pode libertar escravos. Um pecador não pode morrer por pecadores, meu filho. Aleluia. Por isso que Moisés foi criado na casa de Faraó. Ele foi criado como príncipe. Ele não podia ser criado como escravo, porque um escravo não liberta escravo. Ele tinha que ter uma mentalidade de príncipe para poder libertar escravos. Isso. Aqui, irmãos, é a sua mentalidade, quem você é. Aleluia. Irmãos, homens que receberam medidas. Noé recebeu uma medida, Moisés recebeu uma medida. Para quem é dado uma medida, tem que andar nessa medida, porque quem anda na medida de Deus certamente vai ter resultados. A medida da estatura de um varão perfeito, essa é a sua medida, e o varão perfeito é Cristo. Noé, quando foi construir a arca, Deus deu a medida para ele. Deus disse: você faz tantos côvados de altura, tantos de comprimento, tantos de largura. Se ele tivesse feito na medida dele, tinha afundado. Tinha afundado, irmãos. Se você não obedecer à medida, vai entrar água, vai comprometer a sua família, vai comprometer a continuidade. Porque a maior obra de Noé não foi construir uma arca, era reconstruir o mundo depois que saísse da arca. Então o que você está fazendo não é o seu ministério, não é a medida para o seu ministério. Se o seu ministério não contribui para a recriação, para a reformulação, para a restauração do mundo, eu particularmente não estou esperando o fim do mundo, eu estou esperando a restauração de todas as coisas. A partir da medida, se eu aplico a medida, Ele vai restaurar todas as coisas. Então não comprometa a sua casa, não comprometa os seus filhos, não comprometa os seus negócios, o seu ministério, o seu chamado, porque você quer andar nas medidas que você acha que você pode andar. Não, você tem uma medida, e a medida é Cristo. Amém. A medida é Cristo. Noé recebeu uma medida. Noé faz assim, Deus deu a planta. Salomão construiu o templo, mas quem deu a planta foi Deus. Deu para Davi, Davi deu para o seu filho Salomão.
tem uma medida exata. E um fato interessante é que a arca de Noé não tinha leme. Ou seja, Noé construiu, mas não dirigiu. Construa, mas sai da frente. Deixa Deus fazer do jeito dele, deixa Deus conduzir você. Eu sei que as suas ideias são brilhantes, eu sei que a sua mente é uma mente renovada, eu sei que você tem o Espírito Santo e tem uma ideia a cada 10 minutos, mas o fato de você ter ideias não significa que as suas ideias, elas podem extrapolar as medidas de Cristo. A medida de Cristo não pode ser extrapolada, irmãos. Você está me entendendo, querido? Deus tem uma medida. Moisés, ele foi fiel como servo, porque ele fez todas as coisas na medida de Deus. Mas quando ele feriu a rocha, ele saiu da medida. Ele saiu da medida, e o pior, deu resultado, mas foi fora da medida. O resultado não te aprova, o que te aprova é a medida que Deus mandou você andar nela. Então nós temos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, mas esses chamados têm medidas. Para todos eles a medida é a mesma. Nós temos, por exemplo, apóstolos de rompimento, apóstolos que vão e rompem. Nós temos apóstolos de expansão, apóstolos que plantam igrejas, são homens de expansão. Mas acima de tudo nós temos apóstolos de fundamentos. Eles precisam andar nas medidas de Deus. Arquitetos, arquétipos, arques, medida. Arques é medida. Então nós temos uma medida. Apóstolos não vêm. Eu não sou um apóstolo que vou numa igreja para criticar a cor da parede, para criticar se a parede tem bateria, se a igreja tem bateria ou não, para criticar a roupa do músico, para criticar o cabelo dele. Essas coisas não nos interessam, irmãos. E nós ficamos discutindo o comportamento, para saber qual o comportamento está certo, qual é a cor que está certa. Eu acho isso uma perda de tempo. Se nós aplicarmos a medida que é Cristo, irmãos, luzes, cores, câmeras, roupas, parede preta. Apóstolos não são para isso. Então, apóstolos são para quê? Apóstolos, eles vêm para ver se as pessoas estão sendo formadas na medida de Cristo. O trabalho dos apóstolos, dos profetas, dos evangelistas, dos pastores e dos mestres é para saber se as pessoas estão sendo formadas na medida de Cristo, porque essa é a estatura de um varão perfeito. Nós não podemos ser uma igreja de entretenimentos, aonde, como é que chama aqueles parquinhos dos prédios? Como é que é? Playground? Xarabacantara. O playground, a área de lazer. Até porque nós estamos no Brasil, né? Área de lazer. A área de lazer, ela não pode ser maior do que o prédio. Você está me entendendo? Então assim, uma igreja que trabalha por entretenimento, a sua diversão vai ser muito maior do que os seus fundamentos. Irmãos, os verdadeiros filhos, os filhos que já amadureceram, eles não querem que os pais pagam para eles se divertir. Os filhos que já amadureceram, eles querem que os pais pagam para eles serem instruídos. Porque eu posso pagar a diversão para os meus filhos enquanto eles são crianças, mas à medida que eles crescem, eles precisam ser instruídos. Os verdadeiros filhos não querem que o pai pague a sua diversão, mas que querem que o pai pague os seus treinamentos. À medida que você for crescendo em Jesus Cristo, você vai deixando algumas coisas para trás. Mas nós precisamos andar nessas medidas. Então,
E aí, o que nós temos? Nós temos uma geração que está correndo atrás de um fogo, mas não construiu um altar para que esse fogo queime nesse altar. Ela quer o fogo, mas não construiu um altar. É uma coisa. Você vai na casa, por exemplo, em alguns lugares da Europa, muito frio, toda casa tem uma lareira. No dia de frio, você não põe fogo no meio da sala, irmão. Você põe na lareira, que significa lar quente. Tem um lugar para botar o fogo. Amém? Amém, irmãos? Agora, o cara que está orando por fogo, mas ele não construiu um altar. Quando esse fogo vier, vai queimar a casa toda. Vai destruir tudo. O problema é que nós queremos uma coisa que nós não estamos preparando o ambiente para ela. Irmãos, um avivamento, quando desce numa cidade, desce numa igreja, numa denominação, ele vai separar aquilo que é daquilo que parece ser. Quando os muros de Jericó caíram, a família de Raabe, daquela prostituta, foi salva. E a família de Acã, né? Que era soldado do exército de Deus, foi destruída dias depois. Ou seja, a família que estava fora veio para dentro, e a família que estava dentro foi para fora. Porque é isso que avivamento faz. Ele separa o que é daquilo que parece ser. Tem muita coisa que você está aplaudindo, que se um avivamento desce, você vai dizer, uau, era de plástico. Mas eu vi na televisão, mas era de plástico. Mas eu vi, estava bonito, mas não era bom. Mas estava bonito. Você está me entendendo? A estatura da medida de um varão perfeito. Cristo é a nossa medida. Aplique Cristo em tudo que você estiver fazendo. Se você for ouvir escute, porque o que eu vou falar é sério e isso me machuca depois, porque o pessoal vai para a internet e me arrebenta, mas eu não estou nem aí para isso. Se você sentar para ouvir alguém na igreja, se você for num culto e eu vou ser generoso, e os primeiros 30 minutos a pessoa não falar de Cristo, levante e vai embora, irmão. Vai embora. Porque eu não estou aqui para falar de mim. Eu não estou aqui para falar do ministério. O ministério é só uma estrutura para receber a essência. Porque se a essência não estiver aqui, pega uma marreta e derruba tudo, irmãos. Como que eu faço isso? Traga Cristo para a mesa. Não precisa fazer barulho, alarido, fica quietinho, ouve. Não está falando de Cristo. E pode estar falando de um Cristo que não seja Cristo, seja o anticristo. É genuíno, é genuíno. Está usando Cristo para se promover? Está. Sai, levanta e vai embora. Se for aqui, você faz isso também. Porque se Cristo não for colocado como a medida exata, tudo isso aqui é uma grande bobagem. Porque o cardápio agora, irmão, é a moda da casa. Ninguém mais vai preparar a sua comida. Nós acreditamos nisso, nós acreditamos naquilo. Não, é Cristo. Ele é a medida do seu evangelho. Se Cristo não for a medida do seu evangelho, não é evangelho. É correntes filosóficas, é doutrinas de homens, é costumes de homens. Não é evangelho. Evangelho é Cristo em vós, a esperança da glória. Se Cristo não for pregado, não for ensinado, ele não será formado em vós. Mas eu já aceitei Jesus. Mas não se trata de aceitar e viver a mesma vida.
Mas a minha mente é de fogo. Não tenho uma mente de fogo, tenho uma mente pela verdade. Amém. O que é que eu faço então? Alimente bem seus filhos e eles não vão comer outro alimento. Alimente bem seus filhos e eles não comerão outro alimento. Pregue o evangelho. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo, porque virão dias que sentirão coceira nos ouvidos, serão levados por todo o vento de doutrina, por toda a satisfação da carne. Emociona a carne, emociona. Tem euforia, mas nada contribui para matar a carne, nada contribui para a edificação do corpo, nada contribui, irmão. Amém, irmãos? Alimente bem seus filhos e eles não comerão outro alimento. Irmãos, a mentalidade de Marta e de Maria era diferente. Tudo que é eterno requer tempo para aprender. Escute, tudo que é eterno requer tempo para aprender. Porque a revelação de Deus não financia preguiça. A revelação de Deus, ela só financia determinação. Quando Deus revela, você leva tempo, hein? Às vezes a gente prega uma coisa, nem a gente entendeu muito, né, Fábio? Hein, Jacques? Quantas vezes eu saí desse altar que eu preguei uma coisa e nem eu entendi muito. Aí eu vou para casa, aquilo fica ruminando dentro de mim. 3, 4 anos depois, eu preguei em 2002, eu preguei sobre milagres. Até a gente fez aquele livro, Jeová Rafá. Eu preguei sobre milagres, mas eu não tinha entendimento da altura do milagre. Sabe por que eu preguei sobre milagres? Porque eu queria ver gente sendo curada. 2017, eu estou mexendo nos meus caderninhos lá, achei o livro, achei o caderninho. Está aqui o que eu preguei em 2002, 15 anos depois. O Senhor disse, prega tudo de novo. Cara, quando eu preguei em 2017, tudo de novo, por 3 meses, não deu mais, deu quase 6 meses. Todos os domingos eu falei sobre cura. A minha obrigação já não era mais ver pessoas curadas. A minha obrigação era ver Cristo, era ter uma revelação do Rafá, do Deus Jeová Rafá, o Senhor que te sara. Meu Deus, a minha mente expandiu acerca de cura, acerca de milagre. E agora quando eu leio, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Uau, eu vibro com aquilo, porque não é só ver o milagre, eu agora estou vendo Cristo. Mas eu confesso para os irmãos, quando eu preguei em 2002, eu estava mais preocupado em ver milagres, porque milagres atrai gente, gente atrai pessoas, pessoa atrai dízimo. E eu disse, nós vamos fazer milagres aqui, porque as pessoas vão vir, e aí se tiver milagre, elas vêm. Mas na minha ignorância, eu estava ferindo a rocha, irmãos. Tinha maldade no meu coração? Não. Tinha imaturidade. E imaturidade não é pecado. Só que em 2017, aquilo que eu tinha falado há 15 anos atrás, o Senhor disse, fala de novo. Cara, que eu comecei a falar, eu digo, é verdade mesmo. Ele é Rafá. Ah, meu Deus. Essa é a primeira aliança que Ele fez quando Ele tirou o povo do Egito. Eu sou Jeová Rafá, eu vou no meio de vós. E não havia entre eles enfermidade alguma. E aí eu comecei a perceber que a maior doença da igreja não era física, era emocional. Era uma doença da alma, de uma igreja que saiu da fila do propósito e entrou na fila da bênção. Uma igreja que estava colocando dinheiro em envelopes para comprar milagres que já eram seus. Meu Deus, foi sobrenatural isso dentro da minha casa, Fernando. E de novo eu estou pronto para os próximos anos pregar tudo de novo, com mais revelação ainda sobre Rafá, o Deus que te sara, o Deus que cura a dor. E aí você vai percebendo que a maioria das doenças não são patológicas, elas são psicossomáticas, de pessoas que colocaram outras coisas no lugar de Cristo e por isso adoeceu as suas almas. Pessoas que colocaram o amor de Cristo, depositaram o amor de Cristo em outra pessoa, e esse amor não veio, e elas ficaram doentes na sua alma. Eu comecei a perceber que muitas pessoas ficaram doentes na alma. Essas doenças não eram patológicas, elas eram psicossomáticas.
de pessoas que ficaram frustradas, pessoas que foram traídas, enganadas, mal amadas, porque nunca descobriram o verdadeiro amor que é Cristo. E eu disse: Deus, como nós fazemos isso? Ele disse: deixa eu ser Deus. Deixa, não põe outro Deus no meu lugar, não põe outra mensagem no púlpito. Vocês estão buscando autoajuda, eu quero dar ajuda do alto. Eu quero dar ajuda do alto. Não busque autoajuda quando você precisa de ajuda do alto. Isso clareou a minha vida, irmãos. Aleluia. E hoje, se a pessoa me morder, eu digo: fica tranquilo, ela está possessa, ela vai ser liberta agora. Aleluia. Guarde isso: tudo que é eterno requer tempo para aprender. A revelação não financia preguiça, mas só financia determinação. Guarde isso no seu coração. Marta é aquela que ouve um pouco e acha que já aprendeu tudo e não precisa mais ouvir. As 3 vezes que a Bíblia fala de Maria, aparece as 3 vezes que a Maria aparece na Bíblia, ela aparece aos pés de Jesus. E a Marta trabalhando para Jesus, querendo alimentar Jesus. E Jesus dizendo: Marta, eu tenho uma comida para comer. Não, isso ele falou para os discípulos, mas ele deve ter falado alguma coisa para Marta parecido também com isso. E ele disse: Marta, você está ansiosa e ocupada com muitas coisas. Uma coisa só é necessária. E a Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será. Ninguém consegue tirar quem escolhe a melhor parte. Ninguém consegue tirar você se você escolheu a melhor parte. O problema é que você quer ser encanador, pedreiro, eletricista. Você quer ser tudo na sua igreja, menos o homem que busca a Deus e traz revelação do céu. Você é gestor, você é tudo, menos promotor de eventos. Você quer fazer tudo. Tudo. Menos buscar a Deus e trazer o céu para a terra. Eu não te chamei para isso, profeta, apóstolo, evangelista, pastor e mestre. Eu te chamei para atrair o céu. Eu te chamei para atrair o céu. Atrai o céu. Atrai o céu. Não, pastor, mas o meu trabalho não é na igreja. Eu trabalho na empresa. Eu sou político. Não, atrai o céu para o seu gabinete. Deus vai te iluminar a mente. Ele vai te dar ideias que não deu para ninguém. Eu te garanto, nenhum outro vereador vai ter a tua ideia, nenhum outro prefeito vai ter a tua ideia, nenhum outro senador vai ter a tua ideia, porque é Deus que ilumina as mentes, irmãos. É Deus que ilumina as mentes. Mas a gente passa muito tempo gastando tempo com aquilo que não é vida, porque tempo é vida. Você acha que o diabo quer tirar você da igreja? Não, ele quer carregar você de coisas. Você acha que o diabo quer tirar você da igreja? Não, ele quer tirar você da missão. E o pior, a gente sai da missão e continua na igreja. E aí pensa que está dando certo. E Deus, não. O diabo quer te cansar. Porque homens cansados, eles vão negociando princípios e valores. Esaú chegou cansado, vendeu o seu direito de primogenitura, porque estava cansado. Homem cansado não ora, homem cansado não pensa, homem cansado não tem revelação. Está cansado. Eu já vivi isso, irmãos. Eu sei o que é ser um homem cansado de tantas responsabilidades. E o povo cansa você, as pessoas cansam você. Por isso não dê o lugar para o povo, não dê o lugar para as pessoas o que é de Cristo. Esse lugar é de Cristo na sua vida. Eu vou aliviar você. Você está cansado e sobrecarregado, mas eu te aliviarei. Toma sobre vós o meu jugo, aprende de mim, que eu sou manso e humilde. E aí você vai achar descanso. Quando você sentar numa mesa de negócio, o negócio vai cair na sua mão assim. Porque a sua mente pensa, você está descansado. Você passou tempo comigo, eu vou passar tempo com você. Você quer morrer e ir para a eternidade com Cristo, mas não tem tempo para Ele agora. Não dá tempo para Ele agora. Saber não é sinônimo de entender.
Você acha que já aprendeu tudo e não precisa mais ouvir nada. Saber não é sinônimo de entender. A diferença é a disciplina. Muitas coisas que sabemos, mas não entendemos porque não temos disciplina de continuidade. Não temos disciplina de continuidade. Nós temos exemplos disso, irmãos. Exemplos disso até no futebol. Aquele rapaz, o Cristiano Ronaldo. Eu chamo de rapaz porque ele é português. O cara tem 40 anos de idade. A fisiologia dele diz que o corpo dele é de um homem de 25. De dedicação. E ele nem era tão bom assim. Ele ficou bom por causa da sua dedicação. Se dedique, irmão. Se dedique. Isso, se Deus pode fazer isso com a carne, se Deus pode abençoar a carne de alguém que se dedica, o que não pode abençoar o espírito, Fernando? Se a carne de um homem, a fisiologia dele diminui cronologicamente a sua idade, o que Deus não pode fazer com o homem no espírito, Paulo? Ele fez com Caleb. Caleb, 85 anos, disse: Josué, eu quero a minha montanha. Caleb tinha 85 anos de idade e tinha o espírito de um menino. Disse: eu quero a montanha. Mas Caleb, rapaz, não, eu quero a montanha. Ele devia de pedir um vaso para não precisar subir. Ele ainda pede a montanha. Eu quero as montanhas. Aleluia. E a igreja trabalhando para jubilar a gente. Não, irmão, deixa os velhinhos rodar também. Não é só os meninos. Deixa o menino rodar, mas deixa os velhinhos rodar também, né, Saulo? Saulo, né? Vamos rodar, não vamos? Glória a Deus. Deixa o menino rodar, mas deixa os velhos rodar também, macho. Ficar jubilando os velhos. Eu quero a minha montanha também. Que labirintite o quê, rapaz? Não tem labirintite aqui não. Você não aguenta não o rojão não, meu filho. Você não aguenta o rojão. Você nem passa vídeo para sua esposa. Eu passo. Chegou agora, já quer sentar na janela. Entra na fila aí, mancebo. Maria, nesse quesito, ela sabia mais do que Marta. Maria também sabia que precisava entender, que precisava dedicar tempo para entender, sentada com o coração de discípulo, aprendendo, ouvindo, e o Senhor dizendo para ela: uma coisa é necessária. Ei, no Evangelho tem coisa que a gente imparte, tem coisa que a gente transfere. Eu já orei para um monte de gente: pastor, transfere a unção. Eu digo: vai te matar. Se você não tiver dedicação, se você não tiver tempo, se você não tiver uma dedicação, uma vida, você quer unção sem um altar para ela? Você quer o fogo arderá continuamente sobre o altar. Não é o fogo que você tem que correr atrás, você tem que construir um altar. Antes de orar por fogo, porque o fogo não é você que produz. Elias arrumou as pedras do altar do Senhor que estava em ruínas. Repare o altar primeiro. No Evangelho tem coisas que você imparte, tem coisas que você transfere. Agora há coisas que você precisa sentar e aprender, ser instruído. Mas a pessoa, ela tem ela tem uma meia dúzia de azeite ali, ela tem um cadinho de azeite, e ela não para mais para ouvir ninguém, não para mais para aprender ninguém. Por quê? Porque ela já está trabalhando no ministério, já tem um salário no ministério, ela já está garantida no ministério. Vai morrer ali, irmãos, não vai crescer, porque não busca a Deus. Pastor, pode orar por transferência? Eu oro, sem problema, mas isso vai fazer mal para você. Se você não tiver uma dedicação, a unção fez bem para Davi, mas para Saul fez mal, por causa da posição do coração dele. Os discípulos caminharam com Jesus, aprenderam, mas não entenderam, por isso eles esqueciam o que ouviam. Mas depois da ressurreição, eles entenderam.
porque aquilo que não se entende é fácil de esquecer. Amém? Conversas maduras, irmãos, crescimento, você tem com gente madura. Homens maduros não estão procurando lugares, não estão brigando, não estão disputando com o mundo. Marquinho veio aqui e pediu: se for de Deus vai dar, e Deus vai fazer. É assim que eu creio. Eu não tive que derrubar ninguém para assumir o lugar dele. Eu não tive que maltratar ninguém ou falar mal de ninguém para o meu ministério crescer. Se eu tiver que crescer o meu ministério falando mal de alguém, isso já não é a medida de Cristo. Sem entendimento, quando nós falamos, nós confundimos. Por quê? Porque somos profundos, mas não somos claros. Eu já ouvi pessoas pregar com tanta profundidade, mas não tinha clareza. E eu dizia: Deus, cadê a clareza para a gente fazer? Jesus era profundo e é profundo, mas ele deixava claro: só você segue por aqui. Irmãos, a igreja, eu ouso a dizer que a igreja é a força mais poderosa do universo, de todas as constelações. O que o pastor Edilson pregou ontem aqui é aquilo que eu creio. A morte da cruz de Jesus, a ressurreição, foi algo cósmico, não foi só para salvar indivíduo. A salvação é só o começo das coisas. A igreja, bota isso na sua cabeça, a igreja é a força mais poderosa do universo em todas as constelações. Roma caiu, a igreja continua de pé. Hitler caiu, a igreja continua de pé. A igreja continua de pé. As portas do inferno, a Bíblia diz que elas não prevalecem contra a igreja. Mas nós ficamos discutindo com o inferno, gastando tempo com o inferno, quando a palavra que nós temos é: a porta do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então você não tem que fazer queda de braço com o inferno, você não tem que fazer queda de braço com o mundo, você tem que afetar o mundo com a medida que é Cristo. Cristo é a medida exata. Cristo é a medida. Então a derrota do Brasil, irmãos, o Brasil agora se acabou. Irmão, a derrota do Brasil foi de um partido, foi de uma pessoa, não foi do reino dos céus. O reino dos céus continua no mesmo lugar no Brasil, e é isso que nós temos que apontar. Amém? A derrota do Brasil foi uma pessoa, foi um partido? Não. O reino dos céus continua intacto, Jesus ainda reina. Por favor, a igreja cresceu no meio do comunismo, a igreja cresceu no meio do socialismo, a igreja cresceu no meio do capitalismo, e a igreja sempre cresceu nesses meios. E por que nós queremos acabar com tudo para que a igreja cresça? Vou pegar a música do Marquinhos emprestada aqui, que ele cresça e eu diminua. Por que a gente quer acabar com alguma coisa que quer destruir a igreja? Tem alguém capacidade para destruir a igreja? Alguém tem capacidade de parar a igreja, meu Deus? Mas vão prender a gente, vão prender, e se prender a gente, Paulo dizia: eu estou preso, mas o evangelho está livre. Mas vão perseguir a igreja ela só cresce na perseguição. Quando ela está deitada em cima da espada, ela não cresce, ela fica gorda, ela fica soberba, ela acha que está fazendo alguma coisa. Não, a igreja sempre cresceu no meio do caos. Nero matava um crente na fogueira, nascia 20 no outro dia. Isso é que nem mosquito, irmão, mata um, aparece 10. Crente não para. A igreja não vai parar de crescer. Nada vai impedir a igreja de crescer. Nada vai impedir. Ninguém tem a capacidade, nenhum partido político, nenhum homem de direita, de esquerda, de centro, seja de onde for, ninguém pode parar a igreja de Jesus. E aqueles que se meterem com a igreja de Jesus vão pagar um alto preço, eles e sua descendência. E ponto, essa é a sentença que Deus deu e acabou. Não é Luiz Hermínio que está dando, está nas escrituras, e eu creio no que está escrito.
Então o que é que eu faço? Vai buscar Deus, vai orar. A igreja respeita as autoridades, mas ela não adora as autoridades, ela não depende das autoridades. A igreja respeita, porque a Bíblia manda você respeitar as autoridades constituídas. Romanos capítulo 13. Mas ela não adora. Pegou? Pegou? O Salvador do Brasil, sabe quem é? É Cristo. O Salvador da América Latina é Cristo. O Salvador do globo terrestre é Cristo. Não ponha nenhum homem, nem uma mulher aí. Aqueles que estiverem servindo a Cristo certamente ocuparão lugares de excelência. Amém, irmãos? Por isso não são dias, diga para alguém que está do seu lado, não são dias de luto. Diga, não são dias de lágrimas, porque Cristo ainda reina. Cristo ainda reina. Cristo ainda reina. Todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento de Deus, à estatura de um varão perfeito. E não sejamos mais meninos levados por qualquer vento de doutrina, por qualquer salvador que aparece, por qualquer novo pacto que... Não tem nada, não tem novo pacto. O novo pacto foi na cruz, na ressurreição, na ascensão. Acabou, não tem mais nada novo. E eu vou falar uma coisa pesada. Leônidas. O que Deus fez com Nabucodonosor, Ele fará com qualquer um que governa na soberba. Seja pastor, seja ministro, seja presidente, seja governador, seja senador, seja vice-deus, seja quem for. O que Deus fez com Nabucodonosor, e você sabe o que ele fez? Você sabe o que ele fez com Nabucodonosor? Vai pastar que nem um animal, para você aprender. Está aqui, você botou aqui, naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém. Não é esse aí, não é esse texto, é Daniel. Deus colocou Nabucodonosor para pastar, nasceu garras nele, nasceu pena nele, está aqui. Será expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão comer ervas como os bois. Será molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Ele dá para quem? Para quem? Para quem que Deus dá? Para quem Ele quer? Aí vai, bota lá, 26. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore como as suas raízes, e teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Bota o 27. Portanto o rei aceita o meu conselho, põe termo pela justiça em teus pecados e a tua iniquidade, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolonga a tua tranquilidade. Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Aí tem a hora que ele se converte, ao cabo de 12 meses, passando sobre o palácio real da cidade de Babilônia. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Aí quando ele se exalta, não fui eu que fiz tudo isso? Aí Deus põe ele para pastar com os animais. Aí onde é que ele se converte aí? Vê se você acha para mim. Se é que ele se converteu mesmo, eu acho que ele converteu. Mas o fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Barreiras se vão por causa da tua luz, as trevas se vão, barreiras se vão por causa
causa da tua luz. Senta aí, eu não acabei ainda, me dá 10 minutinhos. O voo foi cancelado, segurei. Diga para quem está do seu lado: não são dias de luto. Diga: não são dias de lágrimas, porque Jesus ainda reina. E eu vou te falar: Brasil, se arrependa, senão você conhecerá a mão de Deus. Se você não quiser o amor do coração de Deus, você conhecerá o peso da mão de Deus. Ele pode fazer o mesmo que fez com Nabucodonosor. Ele queria matar Nabucodonosor? Não. Ele queria destruir Nabucodonosor? Não. Por isso que Daniel foi lá. Não, mas Daniel rejeitou a comida do rei. Rejeitou a comida, não o coração do rei. Ele trabalhou para aquele rei esforçar, o rei que matou a família dele, o rei que destruiu a casa dele, o rei que roubou o templo do Deus dele. Daniel não comeu a mesma comida, não se alimentou na mesma mesa, não comeu das mesmas especiarias, mas nunca deixou o coração daquele rei. Nunca. Cada vez que o rei tinha um B.O. chamava ele. Cada vez que o rei tinha um B.O. chamava ele. Deus colocou o rei para pastar. Depois daquele tempo, o rei voltou, se levou aos céus e disse: Tu és o único Altíssimo. E deu uma lei: ninguém adore outro Deus a não ser o Deus de Daniel. Entenda o que Deus está fazendo no Brasil, igreja. Deus quer resgatar o seu povo, a sua herança. Quem não quiser o amor do coração do Senhor terá o peso da sua mão. São dias de desfilar vitoriosamente. Por isso que quando eu apresento o Evangelho, eu não apresento conceitos, eu apresento uma pessoa, uma medida. Olha, a medida é essa. Você vai plantar igreja numa cidade, você está indo para Sorocaba, Natan, a medida é Cristo. Você está indo para Barra Velha, Anderson, a medida é Cristo. Qualquer lugar que você está indo, qualquer nação, Vânios, a medida é Cristo. Cristo é a medida exata do poder de Deus e da vontade de Deus. Cristo é a medida. Não é a sua vaidade, não é a sua ambição. Não é, é Cristo. Quando eu apresento o Evangelho, eu apresento uma pessoa, não uma solução para um problema. Eu não estou apresentando, Evangelho não é uma solução para um problema. Evangelho é uma pessoa governando em meio aos problemas, em meio ao caos, em meio à necessidade, em meio à fome. Em qualquer lugar é alguém que governa a sua vida. Que a gente rompa essa cadeia da subjetividade e apresente Jesus. Ele tem a solução para as dores do mundo. Ele é a solução para todas as dores do mundo. Não é para resolver problemas pessoais de pessoas. Amém? Eu acho que agora deu. Eu acho que agora deu. Diga para o irmão que está do seu lado: Ele é a sua medida. Eu quero orar com você. Fica de pé comigo. Diga para o irmão que está do seu lado: veja os tronos de outros deuses, prostra-dos ao chão. Diga para ele: prostra-dos ao chão. Não tem outro Deus, Dari, não tem. Ele é o único. Ele é o único Deus. Ele é o Deus da sua empresa, Paulo. Ele é o Deus do meu ministério. Ele é o Deus da sua igreja. Ele é o Deus do seu chamado. Ele é o Deus da sua família. Ele governa sobre tudo e sobre todos.
Leva ele para dentro do seu gabinete, leva ele para dentro da sua vida, leva ele para dentro da sua empresa. Ei, ele é o seu Deus. Hoje Deus vai arrancar da sua mente qualquer ídolo que você colocou no lugar dele. Ele é a sua medida exata. Sim, Ele mesmo chama uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres, para que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento de Cristo Jesus, à estatura de um varão perfeito, e não sejamos mais meninos levados por qualquer vento de doutrina, mas que sejamos firmes, constantes no Senhor, abundantes no Senhor. Cristo é a minha medida, Ele é o meu modelo, Ele é o meu modelo. Eu quero ficar parecido com Ele. Ninguém fica parecido com Jesus sem uma cruz. Ninguém fica parecido com Jesus sem uma cruz. Por isso Ele pediu: tome a sua cruz e siga-me. Porque o evangelho sem cruz não tem nenhuma identidade com Cristo. Um evangelho sem cruz não manifesta Cristo, porque é necessário passar pela cruz para provar a ressurreição, para provar a ascensão. Jesus fez isso. Então não dá para seguir Jesus sem uma cruz. Não dá para seguir Jesus seguindo só uma denominação. Não dá para seguir Jesus seguindo só uma estratégia. Não dá para seguir Jesus seguindo só um modelo de crescimento. Não, eu preciso de uma cruz. E eu preciso seguir Jesus carregando a minha cruz. Porque eu também, o Espírito que ressuscitou Jesus também ressuscitará você, diz a Bíblia. E quem está vivo nunca morrerá. Creia nisso. Isso está além da nossa euforia, além das nossas lágrimas, além das nossas alegrias. Está além das nossas necessidades ou prosperidade. Está além de tudo e de todos. Cristo é a medida exata. Não aceite um evangelho sem Cristo. Não aceite um evangelho onde Cristo não é exaltado, onde Cristo não é apresentado, não é colocado no mais alto lugar, onde Cristo não é visto. E quando Cristo não é visto, quando queremos mostrar outra coisa que não seja Cristo, Cristo precisa ser visto nas nossas igrejas, no nosso evangelho, no evangelho que vivemos. Cristo em nós é a esperança da glória. Eu não sei quanto a você. Nós temos conversado com o nosso time de ensino e nós temos falado uma palavra só: tributos a Cristo. Nós queremos tributar a Cristo. Aleluia. Pregue Cristo. Não pregue para agradar pessoas. Não pregue para aliviar. Ah, pastor, essa palavra veio para me aliviar. Não é para aliviar, é para trazer um peso de responsabilidade, que Cristo é tudo em todos. Ele é a medida exata. Não ensine sobre prosperidade, sobre casamento. Não ensine sobre criação de filhos. Não ensine nada se Cristo não for a mensagem. Cristo é a mensagem do evangelho. Ele é a mensagem áurea do evangelho. Ele é tudo. Estratégias têm prazo de validade. A carne tem prazo de validade. Quem tem pressa é a carne, não é o Espírito. O Espírito é eterno, ele tem tempo. Treine o seu espírito a ouvir a Cristo. A carne que quer resolver tudo de uma hora para outra. A carne quer transar antes de casar. A carne quer prosperar antes de trabalhar. A carne quer fazer tudo fora da aliança. Porque a carne tem pressa, ela sabe que os dias delas estão contados.
você tem Cristo, o seu espírito, o seu homem exterior vai se corromper, vai se desgastar, você vai envelhecer. Você pode esticar para onde quiser, vai envelhecer, vai envelhecer, mas o seu homem interior vai se renovar a cada dia. Esse homem interior vai se renovar. Em tudo você vai ser atribulado, mas não vai ser angustiado. Vai ser perseguido, mas não vai ser abatido. Vai ser perplexo, mas não vai ser desanimado. Vai levar no seu corpo morrer de Cristo, para que a vida de Cristo também se manifeste na sua carne mortal. Ah, meu Deus! Meu amado, ah, meu Deus! Tesouro fora de ti. E ainda que o meu homem exterior se corrompa, se desgaste, o meu homem interior se renova a cada dia. Aleluia. Meu avô, seu Hermínio, tinha 87 anos, Fernando. Eu sentava na mesa com ele para tomar um cafezinho, ele ficava assim, aleluia, aleluia. Chorava, a lágrima corria. Vô, o senhor está bem? O que é que você... Não, estou pensando em Cristo. Velho morrendo, aleluia, aleluia. A sua carne estava morrendo, seu corpo estava derretendo, mas o seu espírito tinha saudade da eternidade. Oh, você está me entendendo, irmãos? Você vai renovar num novo corpo, novo céu e nova terra, para quem nasceu de novo num novo corpo. Novo céu e nova terra para quem nasceu de novo num novo corpo. Levanta a sua mão, dá o maior brado que você já deu. Glória a Jesus! Glória a Cristo! A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o poder, a Ele o domínio. Cristo! Cristo! Aleluia! Cristo! Para encerrar, Nabucodonosor, você não vai suportar a glória de Deus nessa nação. Você vai ter que olhar para o céu e dizer: só o Senhor é Deus. Amém. Pai, nós oramos para que Cristo seja estabelecido nessa nação pela sua noiva, para que Cristo seja manifesto nessa nação através da sua igreja, para que Cristo esteja nos altares, nos microfones, nos púlpitos, nos seminários, nas escolas teológicas. Cristo, Cristo. Ah, meu Deus. Pregue Cristo. Nós oramos para que Cristo invada a sua empresa, invada os seus negócios, invada os gabinetes dessa nação. Nós oramos para que cada palmo de terra desta nação seja tomado por Cristo, seja redimido por Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Abraça umas 20 pessoas. Diga para ele: Cristo é a mensagem da nossa vida. Cristo é a mensagem da nossa vida.